UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre um direito de todo cidadão brasileiro, a saúde. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o professor Carlos Eduardo Virgini Magalhães, diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Dr. Virgini é graduado em Medicina pela UERJ, mestre em Cirurgia pelo UFRJ e doutor em Fisiopatologia Clínica e Experimental também pela UERJ, onde atua como professor adjunto e coordenador da disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular da Faculdade de Ciências Médicas. É ainda membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Doutor Virgini, obrigada por aceitar nosso convite. Eu agradeço estar aqui presente. Doutor, agora no dia 7 foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. E o Sistema Único de Saúde brasileiro é considerado um dos mais complexos do mundo. Como o senhor avalia a saúde hoje e o porquê desse descompasso entre os princípios preconizados pelo SUS, como o acesso integral, universal e gratuito, e a dura realidade que vivenciamos no dia a dia? Bom, eu acho que na sua pergunta já tem um pouco da resposta, né? É essa complexidade que nós temos, né? Tanto do ponto de vista de populacional, nós temos uma população de 200 milhões de habitantes, eu digo que pouquíssimos sistemas de saúde têm que atender a uma população desse tamanho e principalmente as diferentes realidades dessa população, né? Você tem a política pública dentro do Rio de Janeiro, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, ela é uma. Quando a gente pensa no Rincão, no interior do Amazonas, para atender a população ribeirinha, por exemplo, é uma realidade completamente diferente, tanto do ponto de vista de logística, quanto de qualidade de atendimento, de como é que você consegue atender essas populações, né? Um exemplo muito interessante é que eu tenho que pensar, por exemplo, em transporte aéreo, quando eu penso em atender a população ribeirinha, né? Que eu não consigo chegar de carro, não tem hospital fixo, eu preciso, né, eventualmente, conseguir um helicóptero para trazer alguém que precisa de uma cirurgia de urgência. Você imagina isso, Rio, né? Ou pelo Rio. Então você imagina isso dentro de um país com dimensões continentais. Então acho que esse é o primeiro grande desafio que o país tem, que o Sistema Único de Saúde tem para atender essa população, né? E que políticas públicas o senhor acredita que poderiam contribuir para reverter esse cenário? Por exemplo, para padronizar melhor essa forma de atendimento? Eu acho que a questão não é o padronizar, é a questão exatamente você personalizar esse atendimento. Quando a gente fala em saúde, 80% do que a gente precisa é atenção primária. O que é atenção primária? É promoção de saúde, né? Evitar que a pessoa adoeça, né? É tentar fazer com que a pessoa tenha atendimento, tenha orientação, tenha cuidados, sem necessidade de você procurar um hospital para internação. Essa é a ideia. Então, assim, a gente, em saúde, 80% é isso. É promoção de saúde, evitar que a pessoa fique doente, ou cuidados básicos de saúde, onde passa por aí, por exemplo, cuidados com higiene, saúde bucal, enfim, existe uma série de coisas que você pode fazer. Seria o agente comunitário de saúde, por exemplo? É um dos personagens mais importantes, pensando nesse imenso Brasil, especialmente em rincões mais afastados, né? E 20% da saúde, dentro desses sistemas gigantes, esse sim é nível secundário e terciário, onde você precisa de tecnologia, de equipamento, de hospital, de internação. Isso é só 20%, né? Mas é o 20% que custa mais caro. É uma coisa que a gente vê acontecer muito, doutor Virgini, que a população enfrenta são as filas nas emergências dos grandes hospitais e muitas vezes são casos que poderiam ser atendidos em postos de saúde ou mesmo em hospitais locais, porque a gente vê muitas ambulâncias de um município levando pacientes para outro porque tem uma estrutura melhor. Como é que a gente poderia então reverter isso? Esse é exatamente o desenho político que o sistema precisa ter. Quando a gente fala em atenção primária, secundária e terciária, é exatamente esse desenho, não? Só que hoje, por exemplo, um exemplo típico no Rio de Janeiro, a gente vê a atenção secundária, que é exatamente essa atenção entre o posto de saúde, a clínica da família e o hospital de emergência, né? Antes disso, eu tenho vamos dizer assim, um meio de campo, um intermediário, onde eu poderia, esse paciente que não consegue ser atendido na clínica da família ou não deve ser atendido na clínica da família, ele poderia ser atendido numa estrutura intermediária, que é o nível secundário. Sem ter que recorrer à emergência. Sem precisar recorrer à emergência. Isso está mal desenhado, funciona mal. Então ele sai de uma situação totalmente primária de clínica da família, de ambulatório, de posto de saúde, e é obrigado a recorrer
a emergência, e a superlota a emergência. Pra você ter uma ideia, aí a minha área, eu sou cirurgião vascular, né? A gente fala muito de pé diabético, né? O diabetes tem lesões nos pés que pode eventualmente chegar até a amputação. Se essa lesão ela for bem cuidada na atenção primária, lá no ambulatório, lá no posto de saúde, eventualmente ela precisa de um atendimento especializado. Não na emergência, não no hospital. Numa policlínica, ambulatorial mesmo. Ambulatorialmente. Né? Só que como esse desenho não está pronto, essa estrutura não está bem, não se comunica bem entre elas, não funciona bem, esse paciente acaba tratando dentro do posto de saúde ou dentro da clínica da família, não consegue resolver o problema dele, chega uma hora que ele vira uma emergência de fato e vai parar na emergência do hospital, que é para internar, e assim, geralmente isso já se passaram meses entre o início e até que a coisa acontece, porque não funciona bem o sistema em si, né? E nessa divisão, né, de atendimentos, como é que o senhor vê o papel dos hospitais universitários? O que eles representam na promoção da saúde da população? A figura do hospital universitário, na verdade, ele é uma estrutura de nível terciário, se você pensar, então assim, não é para fazer promoção de saúde no sentido de atenção primária, nem nível médio talvez, né, secundário talvez, mas o principal papel é o papel terciário, de alta complexidade. E, além disso, a formação de recursos humanos. E, especificamente, sobre o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Como o UP vem contribuindo nesse sentido? Eu acho que nesse atendimento à população? Eu acho que, sem dúvida, assim, talvez o maior papel do UP, e aí não dá para falar do UP sozinho, sem falar das faculdades, da universidade, da UERJ especificamente, é a formação de recursos humanos de alto nível. Então, se você entra dentro do hospital hoje, você tem alunos de graduação de medicina, de enfermagem, como pós-graduação, como alunos de nível médio, técnico de enfermagem, enfim. Você tem todo um quantitativo de pessoal, de profissionais que são formados ali dentro, porque tem esse viés. O hospital tem esse tipo de viés, é um hospital de ensino e altamente especializado. Então, talvez esse seja o maior papel dentro da rede de saúde pública, né? E o segundo papel, óbvio, é um hospital de terciário, de alta complexidade, onde a gente consegue atender de uma cirurgia de hérnia até uma cirurgia cardíaca. Você consegue oferecer alta tecnologia dentro da rede pública de saúde do Rio de Janeiro. E o desenvolvimento de pesquisas também. Sem dúvida. Isso é o que vem, é o tripé da universidade, na verdade. A gente faz assistência no hospital, a gente faz o ensino e, obviamente, a pesquisa faz parte desse complexo que a gente chama de Hospital Universitário Pedro Ernesto. E nesse complexo também está inserida a policlínica? Como é essa estrutura? A Policlínica P. Carneiro é uma policlínica, o que é isso? É uma unidade ambulatorial, não tem internação lá, onde você tem várias especialidades, médicas, cirúrgicas, de enfermagem, enfim. Então, o grande papel da policlínica é realizar atendimento de nível médio e alta complexidade em nível ambulatorial. Então, esse casamento é perfeito entre o Hospital Pedro Ernesto, que tem a internação, também tem ambulatório, mas é um hospital voltado para a internação, e uma unidade que funciona ambulatorialmente. Professor, nos últimos anos, a UERJ foi duramente impactada pela crise do Estado do Rio. Quais foram os reflexos desta crise no hospital? E como foi esse período? Como é que o UP reagiu a todo esse processo? E como é que ele está trabalhando agora? A crise que aconteceu em 2016, 2017, praticamente, né? Só começou a sair dessa história no primeiro trimestre de 2018. Ela foi muito ruim para o hospital, não tenho dúvida em relação a isso. O hospital, ele encolheu na prática. Pra você ter uma ideia, no início de 2017, em janeiro, nós chegamos a ter 70 pacientes internados só, porque com os atrasos de salário que o governo do estado nos impôs, a gente não tinha pessoal sequer para trabalhar dentro do hospital. Então, assim, o impacto maior eu diria que foi em relação à capacidade do hospital de oferecer, de participar dessa rede de saúde, né? Porque esse é o papel dentro da rede de assistência de alta complexidade. E por conta desse papel, talvez a gente tenha tido um pouquinho de sorte, se é que a gente pode dizer isso, dentro de uma crise terrível que foi essa do Estado, que ainda estamos saindo dela, né? Por ter esse papel estratégico para o Estado, a gente só de fato não fechou, porque é uma estrutura muito importante para a saúde, especialmente naquele momento que a saúde, eu diria que ela estava caótica na crise. Então o UP teve um papel importante de retaguarda
para essa rede estadual na época estava muito deficitária, muito complicada em relação a financiamento, a estrutura toda. Ele falando assim, o hospital hoje, a gente hoje tem em torno de 350 pacientes internados, e nós chegamos a ter 70 pacientes no início de Hoje ele 2017. Ele está com a capacidade plena? Ainda não, a gente espera, se tudo correr bem, chegar a 400 leitos internos ocupados até o final do ano. Essa é a ideia. Agora, mesmo nesse período da crise, houve uma expansão no hospital, houve melhorias de infraestrutura, novos laboratórios sendo inaugurados. O senhor podia ressaltar o que, mesmo neste período, o que de positivo aconteceu? O que aconteceu de curioso é que a gente conseguiu, junto com a Defensoria Pública do Estado, garantir o custeio do hospital. Então, apesar da crise, quando eu falo custeio, eu falo compra de insumo, de material, de medicamento. Isso se manteve, entre aspas, regular, esse custeio. Isso possibilitou, como o hospital ficou encolhido por conta da dificuldade dos servidores de estarem atuando normalmente nessa época, a gente conseguiu investir parte desse orçamento em recuperação de enfermarias, em compra de equipamento, de infraestrutura. Então foi um período de crise, mas que a gente continuou investindo no hospital, apesar dessa grande confusão que foram esses 2 anos. E agora que a gente sai dessa crise, né, em 2018, a gente encontra o hospital mais equipado, na verdade, e com uma infraestrutura melhor quando a gente compara, por exemplo, com 2014, 2013. Como é composto o orçamento do hospital? Quais são as fontes que contribuem para esse custeio? Basicamente, nós temos dois tipos de fontes, né? Existe um orçamento do Estado, esse orçamento que a gente, na época, conseguiu que ele se mantivesse regular, apesar da crise. Esse orçamento é o orçamento da universidade? É a parte, o hospital, isso é interessante de falar, o hospital ele pertence ao UERJ, que por sua vez está ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. O hospital não faz parte da Secretaria Estadual de Saúde, para vocês terem uma ideia, né? Por outro lado, parte desse orçamento, 2/3 do orçamento de custeio do hospital vem da Secretaria Estadual de Saúde. Não tem nada a ver com a ciência e tecnologia. Da mesma forma, os salários de servidores, médicos, enfermeiros do hospital, quem paga é a Secretaria de Saúde. Não é a ciência e tecnologia. A ciência e tecnologia paga professores, mas não paga os médicos e enfermeiros. Então, assim, o nosso orçamento, o grande volume de orçamento, pensando em recursos humanos e custeio, vem da saúde do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde. E existe um outro percentual do orçamento, em torno de 1/3 de custeio, que vem do município. Na verdade, não é do município, ele vem do Ministério da Saúde, que é pago através do município. É o do SUS? É o do SUS. E aí, esse é um pouquinho mais cruel. Por quê? Porque eu só recebo o que eu fizer. Então, se eu tenho uma crise, uma greve, o caos como aconteceu, e a gente reduz o atendimento, ou seja, qual for a razão, eu deixo de entrar o orçamento. É de acordo com o atendimento. Exatamente. Né? Correspondente. Então eu sou obrigado a faturar igual uma clínica privada. Eu faço atendimento, faço a internação, faço a cirurgia, faturo, cobro isso e o Ministério da Saúde nos paga através do município. E eu acho que a gente conseguiu ter um fôlego muito grande nesse momento, né? A gente podia aqui falar de vários equipamentos novos que a gente conseguiu trazer para dentro do hospital. O último foi um robô da cirurgia robótica, né? Mas tem muitos outros equipamentos. E isso não é só a questão do equipamento, é questão de você poder trazer a ponta, né? a tecnologia, a nova técnica de tratamento para dentro do hospital. Isso é muito bom para todo o corpo clínico e certamente para a população. Isso eu acho que talvez seja o ganho da população. Você falar há pouco tempo atrás que você consegue oferecer cirurgia robótica dentro do SUS, isso era inimaginável. E hoje em dia a gente consegue fazer isso. Ok, doutor Virgínio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite e espero voltar outras vezes aqui. Com certeza. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o doutor Carlos Eduardo Virgínio Magalhães sobre o atendimento de saúde. Acompanhe nossa programação no site www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga nossa rádio no Facebook e no YouTube. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustus e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ.
Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE SR3.